Quando Pedro fala, você, Ananias, não mentiu ao homem, mas a Deus, e fala que ele mentiu ao Espírito Santo, Pedro não está falando que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, irmãos. Não vamos olhar, acrescentar coisa no texto. O Espírito do Pai estava em Pedro, revelando as verdades ocultas. Lembra? Ele vos guiará em toda a verdade. Então, Pedro tinha revelações, sabia que eles estavam mentindo. Então, quando Pedro foi repreender Ananias, ele falou, você não está mentindo para mim, Pedro. Você está mentindo para Deus, para o Espírito dele que está em mim. Não é o homem, é Deus. O Espírito Santo, ele não é que provém de Deus, ele não pode ser mudo, surdo, cego, porque ele provém de Deus. Não quer dizer que é um outro, é um terceiro. Ele foi enviado. Se conecta ao espírito do homem, que também não é mudo, nem surdo e nem cego. Deu para entender? O Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Espírito é a terceira pessoa. Isso é ensinado pela teologia cristã, e vocês sabem que passou essa ideia, conseguiu passar pela Igreja Católica Romana e passou pela Reforma. Na Reforma, muitas coisas foram paralisadas, né? Mas o filtro não era bom. O tempo da Reforma é uma vela que Deus acendeu nas trevas. Mas o nosso tempo, o Senhor não quer acender uma vela, Ele quer acender uma menorá. E quando essa menorá acende, a Trindade não pode passar por isso daí. Porque antes era o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. Aliás, é até hoje. Mas isso era muito em todo mundo, né? Porque a Igreja Católica Romana que predominava. E a Trindade é de origem da Igreja Católica Romana, sim. Aliás, isso é uma origem pagã de tempos antigos, né? Mas a Igreja Católica mesclou isso. Ok, Deus ele fez um ponto de restauração, conseguiu tirar Maria. Hoje nós sabemos que Maria não está sentada lá como rainha da glória, intercedendo pelos homens, mas criaram o terceiro Deus. Deram forma para o Espírito Santo. E isso não pode passar por nós. Deus agora ele quer fazer mais reformas. Ele quer acender a menorá e aí você vai entender que não são 3. Na verdade são 2. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus. Os 2 são visíveis, mas os 2 formam um por causa do mesmo Espírito. E aí você pode entender o único Deus. O façamos, o desçamos, o vamos descer lá e confundir a língua dos homens. Tudo esse plural é por causa do Pai e do Filho. Não é por causa do Pai, do Filho e do Espírito, do outro Deus. Não é. Na verdade, não é nem 3 deuses e nem 3 deuses. As duas coisas estão erradas. É um único Deus, o Pai e o Filho. Esse é o correto. Agora, vou responder o texto aqui. João, capítulo 8, verso 14. Diz assim, respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu testemunho é verdadeiro, porque não sou eu, porém aquele que me enviou. Agora vem o texto, agora eu só peguei o contexto, agora vem onde você tem que prestar atenção. Eu vou ler até devagar. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Aqui é a primeira vez que aparece 2 pessoas, não é? Olha o que diz. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou testifica de mim. Você vê que Jesus fala que na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, certo? Mateus capítulo 18 está escrito assim. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabeleça. Na lei está escrito que a palavra de 2 ou 3 pessoas, o testemunho se confirmava. Olha só, quando Jesus foi falar do testemunho, ele disse que ele testifica a respeito dele mesmo e o Pai também. Não ficaria muito mais bonito se a ideia trinitariana fosse verdadeira? Ele falar que 2 pessoas testemunhavam o caso dele, uma ao Pai e outra ao Espírito Santo? Não ficaria mais bonito do que ele falar que ele mesmo testifica a respeito dele mesmo?
Ele falou, eu testifico de mim e o Pai também. Cadê o Espírito Santo? Não existe? Claro que existe. O Espírito Santo do Pai estava nele. 2 ou 3 pessoas. Agora, aonde que está a jogada do texto? Quando Jesus falou 2 ou 3 pessoas e falou do Pai, ele não estava dizendo que o Pai é uma pessoa, irmãos. Ele disse, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. E quando ele aponta para o Pai, ele está querendo dizer, se o testemunho dos homens se confirmam, quanto mais o testemunho de alguém que vem do céu. Eu sou uma pessoa, eu sou carne e sangue, e testifico de mim mesmo, mas o meu Pai não é carne e sangue. O meu Pai não é uma pessoa, é Deus. Então o testemunho que vem do alto é maior do que o testemunho que está no céu. Jesus não está chamando o Pai de pessoa, e muito menos o Espírito Santo de terceira pessoa. Nem ele e nenhum dos apóstolos estão falando isso. O que Jesus está falando é que o testemunho que vem do alto é maior do que o que está escrito na vossa lei, que foi ensinado pelo próprio Pai. O único que é pessoa, que se fez pessoa, é o Filho. Entendeu? O Espírito Santo olha, enxerga, escuta, sente, manifesta, se entristece, não porque ele é uma pessoa, mas porque ele tem sentimentos que vêm do próprio Pai. É o Espírito compartilhado, o Espírito enviado. Aonde que isso vai fundamentar a Trindade, vai dar a ideia de um terceiro Deus,